Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix e também do meu amigo Nando Cabeleireiros, que continua fazendo a cabeça de muita gente aqui, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, na rua Isara Parente, esquina com o Manuel Barata, no bairro Bosque. Tá? Tenho o prazer de conversar agora com o Márcio Bittar, ex-deputado, presidente aqui no Acre do Instituto Teotônio Vilela. É uma instituição vinculada ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, Muniz. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Muito obrigado antecipadamente pelas pessoas que dispensam a sua audiência ao seu programa e, através do seu programa, de poder conversar um pouco com as pessoas. Muito bem. Márcio, o seu filho João Paulo é candidato a vereador, nós não podemos falar sobre isso, mas podemos falar como o PSDB saiu das convenções municipais aqui na capital, no interior. A gente sabe que houve alguns problemas internos aqui e também em alguns municípios, mas no final de contas, qual é o saldo, qual é o balanço que você faz de tudo isso? Se você me permite, primeiro eu gostaria de fazer um verdadeiro apelo ao governador Sebastião Viana. Eu tenho andado muito em Rio Branco, como todos que fazem política andam bastante, e estou estarrecido com o grau de insegurança das famílias acrianas. Eu estou absolutamente impressionado. Eu nasci na área rural e sempre morei em casa, com terreno. Minha casa era no Tropical. E a Márcia, minha esposa, quando eu me elegi de novo deputado federal, ela se sentiu insegura, porque, mais uma vez, eu ia passar pelo menos 3 noites em Brasília, longe de casa. E ela achou que devíamos ir para um apartamento. Acabou que nós fomos para o apartamento, eu vendi minha casa e hoje moro num apartamento. E me sinto um pouco mais seguro. Mas eu estou impressionado, Muniz, porque eu faço uma visita, não vou citar nome, mas enfim, faço uma visita e lá vão me contar de um ato de violência que aquela família sofreu. Bandidos que invadiram a casa, que amordaçaram, que amarraram, revólver na cabeça. Eu saio daquele encontro, daquela visita, vou a uma outra, ainda impressionado com o que eu ouvi, e vou contar, porque eu estou ainda com aquela impressão ruim. Quando eu vou contar, a outra família vai dizer a mesma coisa. A Márcia, minha esposa, gosta muito de rabada, e tem um lugar aqui em Rio Branco, e vira e mexe, ela quer ir lá. E é o caso, eu chego lá e vou contar para a dona do que eu acabei de ouvir no dia anterior. E ela também foi vítima. Mas isso aconteceu conosco aqui também, aqui no Tropical, invadiram e tal. E eu tenho escrito sobre isso, Muniz, porque nós estamos num grau absoluto de insegurança e dela não escapa ninguém. Não escapa nem rico, nem pobre, nem periferia. Vou dar um exemplo aqui, o presidente Marcos Vinícius, da OAB, que já defendeu muitas vítimas também, chegou em casa e acabou sendo vítima também, ele e a filha. Por isso que eu estou dizendo, não há ninguém que escape. Então, há um movimento... A filha do procurador também? Então, ninguém escapa disso. Então, eu quero fazer um apelo ao governador Sebastião Viana que priorize a polícia civil, priorize a polícia militar, são heróis que oferecem a sua própria vida em defesa da sociedade, mas que muitas vezes na delegacia não tem água, não tem às vezes viatura, às vezes tem a viatura não tem o combustível. Pessoas que vão arriscar a sua própria vida, que muitas vezes não tem colete, que não tem armamento. Então, quer dizer, é preciso parar de gastar, porque você tem prioridades, Muniz. Quer dizer, hoje não é prioridade no Acre gastar uma fortuna com um cargo político de confiança, com dezenas de aluguéis de carro, de prédio, que estão servindo para quê? Então, eu estou fazendo aqui um apelo, em nome de todos que eu venho conversando, ao governador do Estado, que ele economize recursos com aluguéis, com prédios, com cargos de confiança, e priorize a Polícia Militar, priorize a Polícia Civil, porque nós estamos vivendo um caos. E não adianta, Muniz, dizer, porque o Brasil está assim. Sim, nós estamos no Acre, o governo é daqui. Então, é preciso enfrentar essa situação, mas não apenas com retórica. É preciso que, de fato, no orçamento do Estado, haja prioridade para atender a Polícia Militar e a Polícia Civil, por exemplo. Na verdade, eu não quero engrossar ainda mais o caldo, mas... E ainda bem que você não fez uma crítica, foi um apelo. Mas, assim, enquanto cidadão comum, enquanto jornalista, enquanto pai de família, eu me preocupo com o que está aí. E mais do que isso,
com as condições de trabalho hoje oferecidas às nossas forças policiais. É um caos de total. fato, está complicado. Mas, Marcelo, com relação à política, como o PSDB sai dessa, ou entra nessa disputa? Muniz, já passou o momento, vamos dizer assim, de eu me posicionar. Mas eu não fujo de pergunta. A oposição, de forma geral, ela agiu em vários municípios contra a minha vontade. O que aconteceu em Rio Branco não é uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. Se dependesse de mim, do meu posicionamento, nós teríamos atendido o que o nosso eleitor clama. Isso está em pesquisa, todas que eu já fiz, qualitativa, quantitativa, e é o que eu sempre defendi. Então, se dependesse de mim, nós teríamos uma candidatura por município. Me estranha muito, Muniz, porque, na minha opinião, todos que estão contra o projeto petista de governo deveriam se unir em torno de duas bandeiras, que não são duas, mas não são poucas. De um lado, a devolução ao Acre da democracia, ao Estado de Direito Democrático, que significa dizer lutar para que o Acre volte a ter governos que respeite as leis, que não se ache acima delas, que governe com tolerância. O que é governar com tolerância? Eu tenho a minha fé, mas eu não posso atropelar o outro, porque a fé dele é diferente. Eu tenho o meu partido político, mas eu tenho que tolerar o outro. Viver na adversidade. Democracia não é apenas o ato, que é muito importante, de ir à urna, escolher o seu representante. A democracia é o respeito às leis, o respeito às instituições. Parar com essa coisa no Acre de que o governo interfere na vida das pessoas, quer controlar as pessoas. Portanto, primeira bandeira, devolver o Acre à democracia, ao Estado pleno de direito. E qual é a segunda bandeira? Encontrar caminho do progresso. Quer dizer, não há milagre, nós estamos há 20 anos sendo enganados. Essa turma, que vai completar 20 anos, começou dizendo, Muniz, que ia resolver os problemas do Acre, inclusive da economia, praticamente sem mexer no meio ambiente. E isso é humanamente impossível. O Acre tem que descobrir uma cesta de produtos que ele possa vender para o Peru, através do Peru e para qual mercado mais pudermos, porque é só isso que vai gerar a renda e o emprego que faz falta hoje a milhares de lares acrianos. Então, essas duas bandeiras, quer dizer, recuperar a democracia, recuperar o Estado de Direito, o respeito às leis, às instituições, e, do outro lado, encontrar caminho do progresso, que é o que vai tirar milhares de jovens hoje do tráfico. Porque, Muniz, nós vamos separar duas coisas, que é um erro no Brasil. Você tem o crime, que é uma doença, que é patológico, que é o crime hediondo, que é o crime violento, morte, estupro, assassinato. Esse sujeito, ele tem que ser excluído da sociedade. Ele não pode, uma pessoa que mata o pai e a mãe com o seu namorado na cama, não pode com 10 anos estar solto, porque isso é o crime que recompensa. Precisa separar isso do batedor de carteira, porque este, que é um crime às vezes circunstancial, de momento, da vida de alguém, de um desespero, isso pode ser recuperado. Separar essas duas coisas, da mesma forma como é preciso reconhecer que hoje muitos acrianos, jovens que eu encontro na periferia de Rio Branco, eles acordam cedo, tomam banho e se preparam para ir trabalhar. Eu conheço alguns, Muniz, e a gente é só andar que você vê, que não são nem viciados. Qual é o trabalho dele? É vender droga, é entregar droga. Então, o Estado acriano, na mão do PT, há 20 anos, está deixando um legado de um Estado quebrado e um Estado entregue à marginalidade, onde a juventude do Acre perdeu a perspectiva de futuro, a ambição de futuro, o brilho nos olhos dos jovens, sonhando com o futuro, percebendo que é um futuro melhor, hoje não existe. Você me fez lembrar agora, sabe o quê? Um dia o diretor de polícia, Walter Frade, disse que o tráfico de drogas empregava muita gente aqui no Acre. Contestaram ele, quase que o mundo desaba sobre as costas do ele não estava mentindo. Falou, ele não estava mentindo. Espelhou a realidade, né? Então eu achava, Muniz, e acho que a oposição, todos aqueles que não concordam com o programa petista, né, de governar o Acre e o Brasil, deveriam se unir em torno dessas duas bandeiras. Só que isso na prática, Muniz, esse é meu sonho. Mas na prática vem os interesses municipais, se sobrepõem ao interesse maior, e aí nós temos aí vários municípios
com divisão. O PSDB fez uma aliança com o PR, eu era contra essa aliança, eu achava que o PSDB deveria buscar aliança com o PMDB, com o PP, com o PSD, mas, por outro lado, também eu reconheço que as dificuldades não surgiram só de um lado, criaram-se dificuldades... Mas porque você não vê o PR como 100% oposição, é isso? Não, o que eu acho é que os parceiros tradicionais do PSDB são o PMDB, o PP do Gladson, o PSD do Petecão, e eu achava que era com esses partidos que nós deveríamos priorizar as alianças. Agora, eu quero mais uma vez dizer, eu não identifico apenas dentro do meu partido um comportamento que eu tenho críticas a ele. Por exemplo, em Tarauacá, quem tem chance de ganhar a eleição é a Marilete, que é do PSD, e aliás é uma belíssima candidata. Pessoa de nível, foi prefeita, agora há pouco depois ela foi candidata a deputada estadual, quando eu fui candidata ao governo, nunca me pressionou a nada, nunca me chantageou a nada, uma candidata de uma família tradicional, enfim, é uma belíssima candidata, uma grande candidata. E a oposição se dividiu num município tão importante quanto esse, com pessoas dizendo que lançaram outra candidatura e dizendo assim, sabe que não ganha dela. Sabe que não ganha eleição, mas é para atrapalhar. Né? Enfim, então eu lastimo muito isso tudo, é uma luta minha e de milhares de pessoas que acompanham, que são anônimos, mas infelizmente, mais uma vez, nós não conseguimos a unidade. Eu tinha outras perguntas a fazer, outros pontos a debater contigo, mas infelizmente o nosso tempo acabou, hoje é um pouquinho mais curto o programa. Em 30 segundos eu quero a tua opinião sobre o processo, o julgamento final do impeachment, que começa amanhã e deve terminar somente na segunda-feira. Olha, eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo que um processo desse é doloroso. É doloroso, mas é necessário. O Brasil, a semana que vem, começa a peça final do afastamento de alguém que mentiu na campanha, sabia que a realidade do Brasil não era aquela que ela vendeu para o país, foi de fato um estelionato eleitoral, e o Congresso Nacional, no gozo do seu direito, acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal, que preside a sessão, o Senado, a semana que vem, inicia a última etapa do processo que vai afastar aquela que mentiu para a nação brasileira na época da campanha, vendendo um país que não existia mais. É um processo doloroso, mas necessário. E eu tenho certeza absoluta que o Brasil sairá disso muito melhor. Não é que não tenha um caminho longo a percorrer para frente, Muniz. Tem, mas como eu disse aqui a você uma vez, o pior está passando. Eu creio que o Brasil chegará em 2018 recolocado nos trilhos, pronto para que alguém com moral e prestígio das eleições, se elegendo o presidente da República em 2018, possa recolocar o país na trilha do crescimento. E paralelo ao processo de impeachment, está também agora, voltou a tramitar no TSE, aquela ação que pede a impugnação da chapa Dilma Temer. Se for julgada procedente, o presidente poderá ser o seu colega de partido, Aécio Neves. A ação foi implementada pelo PSDB, só que se ela for julgada até o final do ano, tudo bem. Tem nova eleição. Agora, se ela for julgada só no ano que vem e for procedente, assumirá o presidente da Câmara. Tem esse detalhe aí. Tem esse detalhe, esqueci. Isso mesmo. Mas o que eu tenho certeza é isso, Muniz. O Brasil está conseguindo sair da crise na democracia. As instituições funcionando, aqueles que desrespeitaram a lei, aqueles que burlaram a lei estão pagando pelo que fizeram. Não é algo que me alegre. Eu não fico alegre em ver deputados, etc., senadores da República passando o final de ano na cadeia, mas é necessário. Quer dizer, é preciso, o Brasil vai sair de todo esse processo tendo deixado para trás o tempo em que todos nós achávamos que só quem pagava é quem não tinha poder. Então, hoje o Brasil finalmente, depois de 500 anos, está mostrando que empreiteiros bilionários vão para a cadeia. Com certeza. E outra coisa, Muniz, ainda tem políticos que estão ainda no Senado, que estão ainda na Câmara e que não terão outro caminho que não seja daqui a pouco também ir para a cadeia. Porque, por exemplo, como é que o camarada recebe 5 milhões de dólares? Há a denúncia. Há a prova do dinheiro na conta do sujeito, fora do país, com a assinatura dele. Quer dizer, não tem, quer dizer, são provas cabais. Agora, isso, Muniz, é também essa crise uma oportunidade. Por exemplo, no meio político, é uma oportunidade para que jovens, como meu filho e outros meninos e meninas que estão esparramados pelo Acre e pelo Brasil, se apresentem para o trabalho.
Então, toda crise, ela também é Tem um lado bom. uma oportunidade de Claro. renascimento. Sucesso para ti. Eu prazer. te agradeço, o prazer é meu. Beleza. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas, bloco de notícias no primeiro, enfim, programa normal. Então, todos uma ótima noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.